Você pode ser importante em qualquer função. Se você não inspirou, se você não marcou positivamente as pessoas, você não valeu. Sempre que a gente vai olhando nas gerações, tem as pessoas que pensam na frente e são muito apedrejadas, são muito criticadas. Por exemplo, o Léo lá, que é o, né, meu... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leleco da Vinci. Leleco da Vinci só foi reconhecido depois que morreu, né, É. como grandes outros. Como é que você lida com isso daqui pra frente, por estar tão à frente do seu tempo e não deixar essas pedras, né, que elas fiquem no seu caminho, assim, de certa forma? Olha, eu nunca pensei nem que tinha pedra no caminho, porque eu sempre soube que eu queria entender o funcionamento humano, entender o cérebro, entender as personalidades, entender os talentos, entender o que cada um tinha de mais talento para cada coisa, e sempre acreditei que nós não somos 8 bilhões de seres humanos à toa. Cada um traz uma missão, cada um traz Seu próprio universo, o né? seu próprio universo, mas uma missão a cumprir. Porque senão todo mundo era igual. E não tem um ser humano igual ao outro, nem um gêmeo. Caramba. Não tem. E como é que a gente descobre essa missão? Porque, meu Deus, essa missão é difícil, viu? Baseado no que você tem de talento e no que você tem de valores e virtudes. Aí junta isso tudo. E a sabedoria é saber o tempo de agir, o tempo de calar, o tempo de acelerar. A sabedoria, na realidade, ela tem a ver com o ritmo das coisas. Saber que tem horas que não tem atalho, tem horas que você tem que dar uma arrancada. É o time que você estava falando. É o time. Porque o tempo não existe, né? O tempo do relógio é um tempo que a gente criou para poder marcar os dias, as horas e ter compromissos. Unidade de medida. Padrão. Mas ele não existe, ele só existe no momento que você está vivo. O tempo é uma dimensão pela qual você caminha ao longo da vida. Mas eu acho que esse tempo que não é o do relógio é o tempo interno do que a gente tem para... Enquanto a vida estiver dando tempo para a gente, é sinal de que você não cumpriu a tua missão. E você tem que descobrir qual é. E você descobre sua missão a partir do que você faz e se interessa dos outros. E de uma maneira mais qualificada. Por exemplo, Então, desde a época de quando eu era criancinha, quando o pessoal é criança... Você nota. Por exemplo, eu sempre fui uma curiosa, eu sempre fui uma voyeur de gente. Até de uma forma mal educada, eu encarava as pessoas, observava muitas pessoas. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que dar na escola. Tem que dar na escola fundamental, a gente tem que atentar para isso. Um professor pode saber muito quais são os talentos de uma criança. O problema é que a educação não cria talentos, mas pode bloqueá-los. E como é que você quando você já tá adulto, assim, como é que você faz pra você... Eu volto ao passado. Os lembrando. vestígios do meu talento ainda estão lá. Caraca, que legal. Não se destrói. Eu costumo dizer que talento está no DNA. Talento, vocação, está no DNA. A vida pode até ir te embaralhando as cartas, fazer você se sentir perdido. Mas você veio programado para fazer alguma coisa. Não tem jeito, tá no padrão de fábrica, né? Você tem que seguir aquilo ali. E quem não a dificuldade cumpre, é achar, né? E quem não cumpre, ou se estiver muito, muito perdido, sai do game antes da hora. Entendi. É o game, a vida é um game. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu ia até perguntar sobre aquela questão da ecoansiedade, teve muita pergunta sobre isso, né? Mas depois de uma aula dessa de talento, eu acho que eu nem perguntaria, eu pediria uma história, assim, que te ajudou a te inspirar a chegar onde você chegou hoje, quando você era criança, assim, que pode ajudar os outros, né? Num mundo de influencers. Olha, eu sempre gostei, quando era criança, de ver qualquer pessoa fazendo alguma coisa bem feita. Fosse o que fosse. Não, fosse o que fosse. Por exemplo, o pipoqueiro. Tinham 2 pipoqueiros na frente da minha escola. Um era muito empático, um sabia o nome de todo mundo, um brincava, o outro era muito mal-humorado. É óbvio que o Era um corno, né? Entendi. Faz sentido. O outro que era doce, fazia a gente rir. Claro que ele vendia mais. E eu olhava e falava assim, como é que aquele cara não nota
que esse aqui vende mais porque ele gosta do que ele faz. Caramba, você era uma criança, já pensava assim, Eu o cara pensava não. isso. Tanto que minha mãe falava assim, você quer que eu deixe pago o pipoqueiro? Eu falei, não, porque você não vai saber quem é. Eu achava que só eu notava que ele era simpático, educado, Que super legal. respeitador. E aí eu levava o dinheirinho porque eu queria pagar ele. Porque minha mãe às vezes ia na escola e deixava pago. Você não comprava nem só pipoca, era experiência. Eu nem gosto de pipoca. Eu Que não como legal. pipoca. Era só porque ele era Mas eu bacana. comprava e levava para minha babá. Eu pedia um saco duplo, que ele fazia aqui, fazia assim. Era o saco mais caro. E eu levava para minha babá porque eu era apaixonada quando ele olhava para mim. E você, Aninha, vai querer a doce? Doce com Nescau? Pois é. Eu olhava e ficava encantada Que como legal. ele fazia aquilo de alma. Então, assim, todas as pessoas que eu vi exercendo seus ofícios com alegria, com respeito, com empatia, eu sempre admirei. Caramba, então já tá na vocação Eu que você falou. sempre admirei. Porque, assim, você pode ser importante em qualquer função. Porque o que é ser importante? É você marcar a vida das pessoas positivamente. Isso é a coisa mais importante. Olha aí, já é um resquício do legado também, né? Isso é a coisa mais importante que tem. Se você não inspirou, se você não marcou positivamente as pessoas, você não valeu Você viveu para errado. esse game. Não, e tem uma coisa, quando você vai apagando as suas memórias, você pode apagar tudo, mas você lembra do sentimento que aquela pessoa te despertava. Aquilo causou, né? E olha que legal isso de novo, né? A questão do sentido do propósito. De novo, voltando àquilo da comunidade, da sociedade, de viver perto, de... Como é que você pode ser útil pra alguém se você é sozinho, né? Se você tá trancado dentro de casa, atrás de um computador, de uma tela, é fria. Caramba. Não precisa nada. Eu vou te dar uma notícia simples. Nós somos tão seres sociais, nós fomos feitos para somar na vida dos outros. Tanto que, se você for ver a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, inclui isso. Inclui que você... Então não é nem você que tá falando, é a Não, OMS. estou falando a definição. Vai ver a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Eles falam o seguinte, que você tem que ter capacidade, conhecimento de identificar o que você tem de melhor, usar esse seu melhor para desenvolver um trabalho produtivo, ter capacidade de lidar com os problemas da vida que ocorrerão, se preparar para os problemas e passar por eles. E no quarto, são 4 itens, no quarto, que esse seu estado de bem-estar tem que ser fator de soma na coletividade. Caramba. E isso, coletividade, pode ser 2, 3, 4 pessoas. Então, assim, é definição de saúde mental. Não é não ter doença. Não. É ser um ser humano. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.